Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Investindo em Dobro, onde eu, Lucas Veríssimo, analista de valores imobiliários, e meu irmão Rodrigo Veríssimo, fazemos aqui, batemos um papo com vocês a respeito de investimentos e sobre alguns ativos específicos, ações, fundos imobiliários, trazemos aqui um pouco de cenário econômico, cenário macroeconômico, tudo para que você possa tomar melhores decisões de investimentos, né, Rodrigo? Exatamente. A gente vai falar um pouco aí sobre algumas empresas, não é uma recomendação de investimento, a gente vai trazer a nossa opinião, vai trazer alguns resultados, alguns números dessas empresas, algumas com grande potencial de investimento, outras nem tanto. A gente não vai trazer aqui nossa opinião só de empresas aí que a gente acha boas. É isso daí. Então a gente vai falar hoje sobre a Porto Seguro, né? Uma empresa que é bastante conhecida aí no mercado financeiro. A gente vai falar aí sobre os seus números, destrinchar um pouco os números e apresentar para você essa empresa ali que é do setor financeiro ali, do setor de seguros. É uma empresa bastante conhecida, né? Principalmente aqui na região do sudeste do Brasil e tudo mais. Sim, você falou financeira, ela começa ali como uma seguradora em 1945 e hoje ela já atua aí no mercado, na parte financeira, como um banco. É isso aí. Hoje ela tem diversas linhas de receitas que não necessariamente são seguros, Só né? seguros. Acho que é legal a gente abrir o vídeo explicando, né, na parte de seguros especificamente, né, como que uma seguradora ela ganha dinheiro, né? Basicamente, uma seguradora ela é uma empresa que ela compra o risco de uma determinada pessoa, né? Então, Exatamente. você tem um carro ali ou Que você você não lutou aí para conquistar um carro, né? às Às vezes vezes você está pagando ainda aquele financiamento, aquele carnezão, então ela vai cobrar um prêmio de você para segurar, caso seja um roubo, alagamento, um furto, até uma batida, uma né? colisão, exatamente. Então a empresa ela compra o risco. Você não quer assumir esse risco, você fala assim, ó, pô, eu quero que alguém assuma um risco caso o meu carro seja furtado, seja roubado, seja, né, alguém bata, ou eu bata em uma pessoa. E aí essa empresa fala, legal, eu assumo esse risco, só que você vai me pagar um prêmio, né? Então você vai lá e paga esse prêmio para ela assumir o risco, né? E a seguradora, o que ela faz? Ela coleta esses prêmios de diversas pessoas que estão vendendo, né? Que ela está assumindo o risco, e ela pega esse dinheiro de diversas pessoas, coloca no algo que nós chamamos de float, que é basicamente ali, entre aspas, uma conta, né? Ali de investimento da seguradora, onde ela deixa esse dinheiro parado, para caso ela precise, ela vá lá e indenize o seu segurado, né? Então, só que enquanto no tempo que esse dinheiro ele está parado, ela está Tá também movimentando, ganhando, fazendo ela investimentos ela para está gerar, sim, exatamente, esse dinheiro ele não está parado, ele está parado. ali rendendo juros, né? Ela está investido alocado em algum ativo no setor financeiro, É um né? setor muito importante que ele precisa ter esse dinheiro, caso a gente teve um episódio aí das enchentes lá no sul, ela precisa ter esse dinheiro para Essa liquidez, indenizar, né? exatamente, para indenizar os seus clientes, né? E a gente fala Exatamente. aí que quando você se torna um acionista, primeiramente você tem que acreditar ou no produto ou no serviço, né? Então a Exatamente. gente vai falar da Porto Seguro, trazer o número. Então vamos trazer alguns números aí da empresa, Lucas. É isso aí. A empresa, ela é uma empresa extremamente lucrativa, tá? Para vocês terem ideia. Então, só nos 9 primeiros meses ali de 2025, que é até o último resultado que a gente teve, né? Teve. A empresa teve uma receita ali de mais de 30,5 bilhões de reais, tá? E disso, 2,5 foi lucro líquido, tá? Dessas receitas, tirando ali todas os seus custos, as suas despesas, né? Os Impostos. impostos e tudo mais. A empresa lucrou só em 2025, até o que a gente tem agora, né, até o mês ali de setembro, nos 9 primeiros meses, 2,5 bilhões de reais, né? E é legal a gente extrair aqui da onde vem esse lucro da empresa, né, mostrando para vocês. Como o Rodrigo falou, a empresa ela acabou tendo, com o passar do tempo, diversificando as suas linhas de receita, saindo ali Só tão da somente parte do da seguro. parte de seguros, que ainda é a maior parte ali das suas receitas, mas ela começa a diversificar também na área de serviços, na área de saúde, né, na parte de seguro-saúde propriamente dito, e na área ali do banking, do Porto Banking, que inclusive cresceu aí no último ano as suas receitas, a sua participação dentro do lucro da Porto Seguro, né? Então ela tem essas 4 vertentes, né? Seguro, saúde, banking e serviços, tá bom? Lembrando que a maior parte ainda vem da parte de seguro, certo? Está dividida entre a maioria, aí 60% está na parte de veículos e
as outras 39 em outros tipos de seguros. É isso aí. A Porto Seguro sempre foi muito forte, né? Ela sempre foi uma empresa muito forte na parte de seguro de veículos, né? Ela foi uma seguradora muito forte na parte de seguro de veículos, né? Então hoje ela atua nesses 4 segmentos, né, Lucas? É isso aí. Falando um pouco aí da parte de pessoas, hoje ela está contando com mais de 18 mil clientes, então é uma das maiores seguradoras do Brasil, atuando no Brasil, e quase chegando aí nos seus 14 mil funcionários. Só corrigindo, são 18 milhões de 18 clientes. milhões, Não isso. são 18 mil, são 18 milhões de clientes, tá? Então é bastante, muito cliente a Porto Seguro tem. E ali com mais de 13 mil funcionários. Os números são bastante expressivos, né, do tamanho da Porto Seguro, A né? gente está falando em quase 14 mil funcionários, só que tem os corretores independentes que vende o seguro, né? Oferece os seguros da seguradora, mais de 13 mil prestadores de serviços vinculados com a Porto Seguro. Então é um ecossistema gigante da seguradora. Se você anda aqui em São Paulo, não tem como você não ver, vê né? um carro, Sempre uma um moto, carro, uma moto, uma van, oficinas. da Porto Seguro, né? Então, assim, para quem anda aí pelas ruas, principalmente aqui de São Paulo, vai acabar em algum momento Que foi outra jogada, vendo abrir as suas serviços. próprias oficinas em vez de terceirizar. Exatamente. Então a Porto agora tem as suas próprias oficinas, o que fica mais barato esses concertos. Exatamente, é isso aí. Na parte de operações, ela está bem atuante na parte digital, em atendimentos digitais, WhatsApp, mas ela mantém ainda aquela parcela de atendimento humano ainda, que é aquilo que a gente, às vezes, as empresas, apesar de você sempre falar com um robô, sente a falta de uma ligação, falar com alguém, né? Exato, é isso mesmo. Você precisa daquela pessoa ali, né? De conversar com aquela pessoa, né? Tem essa necessidade, né? E nas avaliações, Lucas? Isso é muito legal a gente comentar, porque isso é um dos pilares da Porto Seguro, né? A Porto Seguro tem ali um NPS muito alto dos seus serviços, né? Então ela não necessariamente vai ser a seguradora mais barata, mas na visão dos clientes, ela tem uma qualidade muito grande, né? Sim. Então ela tem o poder de barganha com os clientes, né? Dentro ali quando a gente fala das forças de Potter, né? Que são as forças que trazem ali algumas vantagens competitivas para as empresas. Esse poder de negociação com os clientes vem da sua qualidade do seu serviço. Quem é cliente da Porto sabe que vai contar com o serviço. Se tiver problema, vai ligar, vai ser atendido por uma pessoa, rapidamente vai ter alguém ali atendendo a sua demanda, a sua necessidade. Que nem eu falei para você, Lucas, quando a gente vai virar acionista, vai ser dono daquela empresa, a gente tem que acreditar muito no serviço. Eu tenho um seguro de carro há muitos anos e o atendimento da Porto não é propaganda, a gente não está sendo patrocinado. Mas se quiser patrocinar, pode patrocinar, viu, Porto? Mas é um serviço extremamente eficiente. Você liga, guincho é muito rápido, atendimento residencial é muito rápido, então Exato. Ela consegue passar esse preço para o cliente porque o atendimento é muito bom. É isso aí, o atendimento sendo bom, a qualidade é boa, o cliente tem uma boa percepção de atendimento, ela consegue repassar preço, né? Sem que o cliente fale, poxa, mas aí eu vou sair da Porto, eu já estou acostumado, eu já sei, sou bem atendido, então é melhor pagar um pouco a mais esse ano, mas manter esse bom atendimento, né? Isso é legal. Excelente. Vamos para uma parte aí falando do preço, comparação com o mercado da Porto, a ação da Porto. Isso aqui é até o último fechamento de 2024, né? Obviamente, isso aqui não. A gente tem o ano de 2025 ainda, mas o 2025 ainda não está fechado todos os números exatamente, então a gente tem até o 2024 para vocês terem ideia da performance da Porto Seguro em relação ao Ibovespa, né? Ali mais de 1.400% a Porto Seguro contra ali 500% do Ibovespa, justamente por ser uma empresa que tem aumentado os seus lucros consideravelmente no transcorrer dos anos, né? Exatamente. Principalmente ali você pegar nos últimos anos aí com essas novas vertentes de serviços. Excelente. Fez o IPO aí em 2004, então para quem entrou ali no IPO, teve um grande retorno, né? É isso aí, até setembro ali de 2025, né? Legal, que a gente tem essas informações, né? Quando a gente fala de indicadores propriamente dito, né? Quando a gente fala relação preço-lucro, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, né? Que seria basicamente uma métrica de em quantos anos tempo você teria esse investimento de volta, né? Ali quando a gente olha para a métrica do terceiro trimestre de 2025, estava em 8,5, hoje já está um pouco mais, já está lá em torno de 9,6, ainda está abaixo da média, né? A média da Porto, ela costuma negociar um múltiplo ali de 10 vezes lucro, a gente está um pouquinho abaixo da média, né? E quando a gente fala aqui de payout e dividend yield, é interessante porque as pessoas às vezes nem lembram o que é, né?
O payout nada mais é do que a porcentagem do lucro líquido que repassa. ela repassa, que é distribuído em forma de dividendos para os seus acionistas. Ela vem né? mantendo aí entre 45% e 50% durante os anos, né? É isso aí. Então, assim, 45% lá em 2021, aqui em 2024, 50% do lucro da empresa é distribuído em forma de dividendos para o acionista, o que dá uma média aí de 5,6% em rendimentos de dividendos para o acionista, né? Que é bastante interessante. Você vê que ela mantém a média aí nos últimos anos, uma consistência, isso é bacana, né? Um pouquinho aí sobre a distribuição das ações, né? A gente tem 70% distribuído entre o Itaú e o seu fundador aí, que é 57%. Que é a família Garfinkel, família né? Garfinkel. A família Garfinkel, ela comprou a Porto em 1972, né? Ela foi fundada lá em 42, na década de 70 os Garfinkel compraram a empresa e mantém o controle dela até hoje, né? Ali com grande parte do controle da empresa. E obviamente que tem a participação do Itaú também, e ali a gente tem um free float de ações circulando no mercado de 28% das ações ali de free float, as ações estão livres aí sendo negociadas em bolsa diariamente. Somando mais de 646 milhões de ações. É isso aí. E é legal, né, Rodrigo, para a gente finalizar esse vídeo aí, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Mas é legal uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente plota e fala que o importante é você entender a empresa, entender como ela ganha dinheiro, entender as operações dela, entender quais são as vantagens competitivas, né? Faz aquela matriz ali de avaliar quais são essas vantagens competitivas para ver se você quer de fato se tornar sócio, né? Um acionista daquela empresa. Quando você vai comprar uma empresa, nada mais que você vai comprar a sociedade, né, Rodrigo? E é legal aqui no primeiro gráfico que vocês verem, né, que mostra o preço da ação, né? E aqui embaixo você vê nada mais do que o lucro plotado. Perceba que eles são muito semelhantes, né? Se você sobrepor um ao outro, você vê que as ações ali, elas meio que andam de lado durante um certo período, até ter uma certa queda ali perto de 2020, e ali em 2022 a empresa começa a se tornar, ter o seu lucro ali, o seu lucro em potencial começa a crescer bastante, e aí o preço das ações acabam acompanhando, né? Então é legal você entender isso, né? Que preço acompanha lucro, né? Apesar de toda a volatilidade do mercado acionário, de ter toda aquela... pessoas, notícia, saiu tal informação, tal, no final das contas, no longo prazo, preço e lucro seguem juntos. Né? E a gente vê aí que a gente pegou um período de 10 anos, lá em 2015 ela tinha um lucro de 1 bilhão e hoje praticamente está atingindo aí seus 4 bilhões de lucro. É uma empresa que vem entregando sempre lucros anualmente e nunca entregou um prejuízo. É, uma empresa que nunca teve prejuízo, né? Uma das empresas que tem na bolsa aí que a gente pode citar que nunca deu prejuízo pro acionista. É isso aí. E é uma empresa que surfa muito bem momentos de juros altos, né, Rodrigo? As seguradoras, como a gente falou lá no começo, como elas ganham dinheiro, lembra daquele float que a gente falou? Quanto maior os juros no mercado, mais o seu resultado financeiro, né? Ela vai ter mais resultado financeiro ali desse dinheiro que está rendendo ali, do float que está rendendo até ela precisar pagar, né, restituir as indenizações e se ela precisar pagar. Se precisar, sim. A sinistralidade hoje está em torno de 58%, né? Então, já é bastante interessante a gente falar sobre isso. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais empresas, algumas não tão boas que nem a Porto, e como a gente não está recomendando nenhuma ação, a gente quer mostrar a nossa opinião com diferentes empresas. Isso aí, depois a gente traz aqui essa perspectiva, agora precisa entender se essa empresa está barata ou não para você colocar no seu portfólio. Isso é importante você também saber entender essas métricas, esses indicadores de valuation. Tá legal? Segue a gente, acompanha aqui, ativa o sininho para que o YouTube notifique vocês dos nossos novos vídeos e se inscreva no canal.